O seu projeto fitness tem muito mais chance de dar certo se você não for um analfabeto nutricional. Para isso, eu criei esse microcurso onde periodicamente eu vou te dar pílulas de conhecimento nutricional para poder aumentar as suas chances de sucesso, fazer com que você tenha uma participação mais ativa no seu processo ou de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, de ganho de performance. E para isso eu preparei 5 aulas piloto aqui. Se você gostar, eu vou produzir mais e assim a gente vai desenvolvendo e construindo junto esse conhecimento. A primeira coisa que você vai aprender é sobre as calorias, que são o nosso combustível. Depois você vai entender a jornada dos alimentos por dentro da máquina humana. Você vai também aprender que é impossível construir um prédio sem tijolo. Você vai tirar sua dúvida se o carboidrato ele é ou um combustível ou uma armadilha. E você vai confirmar ou não se as gorduras são realmente as vilãs da nutrição. Não vou te dar spoiler. Mas primeiro de tudo, a gente precisa entender que a caloria que a gente vê nos alimentos, a gente sempre fala assim, né? Ah, esse bolo tem tantas calorias, esse arroz tem tantas calorias, tá? Mas o que é a caloria? A caloria nada mais é do que uma unidade de medida. E não é uma unidade de medida qualquer, é uma unidade de medida de calor. Ela mede o calor. E não só a caloria, existem outras unidades de medida que também medem o calor, como o joule, como o BTU. São formas diferentes de você medir a mesma coisa, o calor. Do mesmo jeito que tem formas diferentes de você medir peso, por exemplo. Você pode usar quilo, você pode usar arroba. Antigamente você usava o quinto, né? Então, são nomes diferentes e cada forma tem a sua utilidade. O Joule é muito utilizado num contexto científico. Os BTU também num contexto científico. Mas o BTU você conhece principalmente dos ar-condicionados. Então são formas diferentes de medir calor. Você poderia, por exemplo, fazendo a conversão do BTU para caloria, dizer que o seu ar-condicionado, ao invés de 12.000 BTUs, tem 67.531 calorias, por exemplo. O ar-condicionado de 67.531. Nesse caso é melhor usar o BTU mesmo, né? E eu quero lembrar você também que graus Celsius e graus Fahrenheit e graus Kelvin também, eu não botei aqui, não são unidades de medida de calor. São unidades de medida de temperatura. Temperatura não é calor. E na verdade, a caloria que a gente fala dos alimentos é uma quilocaloria. Não é uma caloria de verdade. Todo mundo fala caloria porque a gente subtraiu esse quilo do começo. Mas sempre que a gente fala caloria nos alimentos, a gente está falando de quilocaloria, tá? É mais prático desse jeito. É muito mais fácil a gente falar que pesa 72 quilos do que 72 mil gramas. Nesse caso, a mesma coisa. É muito mais fácil você utilizar a quilocaloria para falar que uma maçã tem 60 quilocalorias do que falar que uma maçã tem 60 mil calorias. Percebe? Mas essa questão de quilocaloria e caloria não é a mesma coisa. A gente só subtraiu o quilo do começo para poder simplificar. Mas quando a gente está falando de quilocaloria ou de caloria, a gente precisa entender um pouco também sobre energia potencial. A gente precisa voltar lá naquela aula de física, daquele teu professor com cabelo meio bagunçado, aquele teu professor de física da escola, e voltar nessas aulas de energia dele. A gente tem formas de energia que estão presentes no nosso dia a dia aqui. A energia luminosa, que é o sol. A gente tem a energia elétrica, que eu estou com esse computador ligado. A gente tem energia nuclear, energia térmica, que vem dos painéis solares, vem das usinas termoelétricas. Tem energia hidrelétrica, que é de onde está vindo essa energia elétrica que a gente está utilizando através de energia mecânica. A gente tem energia química, que é através da combustão do nosso carro, da minha moto, por exemplo. Então a gente tem várias fontes de energia. Mas além das antes da gente, quando a gente está falando de alimento, a gente não está necessariamente, antes disso a gente precisa falar de energia potencial. O que é a energia potencial? Energia potencial nada mais é do que uma energia que ainda não aconteceu. É uma energia meio que futura. É uma energia que só vai acontecer, que só vai ser gerada se acontecer uma coisa.
A energia solar, por exemplo, energia luminosa do Sol, já está acontecendo. Não tem nada que você possa fazer para poder parar essa energia ou para poder vir mais energia. Já está acontecendo, beleza? A energia potencial ela depende de que alguma coisa aconteça para ela de fato ocorrer. Esse exemplo aqui é muito interessante, ó. A energia, quando a gente puxa um estilingue para trás, existe uma energia potencial ali, uma energia potencial elástica. Essa energia só vai ocorrer se eu soltar o estilingue, correto? Se eu não soltar, essa energia potencial aqui simplesmente não vai acontecer, sim? Mas se eu solto o estilingue, essa energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética, porque a pedra que está no estilingue vai à frente. Sempre que a gente está falando de movimento, a gente está falando de energia cinética. Beleza? Legal. A gente tem também a energia potencial elétrica, que é a energia que está dentro dessa bateria aqui, por exemplo. Essa energia depende de alguma coisa. A bateria está ali, quietinha, parada. A energia só vai acontecer se você conectar alguma coisa naquela bateria. A tomada também é um exemplo. Tem uma energia potencial elétrica nessa tomada aqui. E essa energia só vai se manifestar quando você conectar o teu telefone para poder carregar. Entende? Existe também a energia potencial química, que é do combustível. O tanque de gasolina parado do seu carro não faz nada. Mas quando você risca um fósforo e taca fogo naquela gasolina, ou quando você dá partida no carro, essa energia potencial química vira energia térmica, e aí essa energia térmica vira energia cinética, que faz o movimento do carro. Então acontece uma sequência. Existe também a energia potencial gravitacional, que é o caso dessa mulher aqui, ó, segurando a bola de boliche. Eu estou segurando essa caneca aqui, ó. Eu tenho uma energia potencial gravitacional. A gravidade está puxando essa caneca para baixo. Essa caneca só não cai porque eu estou segurando. Mas quando eu solto a caneca, ela cai. A energia potencial gravitacional só vai se transformar em energia cinética quando eu soltar. Se eu soltar. Então, energia potencial é uma energia que depende de alguma coisa acontecer para ela se manifestar. Beleza? Show de bola. Só que também existe, a gente viu aqui a elástica, a elétrica, a química, a gravitacional, mas eu quero falar para você da energia potencial mais importante para o ser humano, que é o tecido adiposo. Mais precisamente, uma energia potencial bioquímica. Vou até escrever aqui, ó. Uma energia potencial bioquímica. A gordura que está aí no teu bucho agora é uma energia em potencial. Ela depende de alguma coisa para acontecer. Ela depende que você faça exercício para poder ser utilizada. Se você não faz exercício, a gordura continua aqui. Se você não fica sem comer, a energia não vai ser utilizada. Ela vai continuar aqui. Então, o seu tecido adiposo é uma reserva de energia. Se ela é uma reserva de energia, não está sendo utilizada, ela é uma energia potencial. E é uma energia potencial bioquímica porque ela depende de processos químicos dentro do seu corpo, então bioquímica, para poder ocorrer. E essa energia, esse tecido adiposo é um poderosíssimo tem um poderosíssimo potencial de energia. É graças a esse tecido adiposo, por exemplo, que um sobrevivente de um desastre aéreo, como esse aqui, consegue ficar 30 dias em jejum. 30 dias sem comer. Por quê? Porque existe um potencial de energia ali. Existem relatos de sobreviventes que ficaram 40, 50 dias sem comer. Então, é de fato um grande potencial energético guardado no seu corpo. Então, vamos imaginar que você está perdido na floresta. Já que a gente está falando de sobrevivência aqui, e eu sou militar, vamos falar de que você está perdido na floresta, beleza? Você perdido na floresta,
você vai precisar de vários tipos de energia. Concorda comigo? Então, vamos dar prosseguimento. Você vai precisar de energia para poder continuar caminhando, para poder continuar andando em busca de alguma, em busca de comida, em busca de madeira, em busca talvez de socorro. Você precisa de energia para poder continuar caminhando. Seu corpo precisa de energia. Essa energia, ela pode vir do peixe. Você come o peixe tem energia potencial bioquímica presa nele, guardada nele, né? Você come, essa energia potencial bioquímica dele vira energia mecânica sua, porque você comeu ele e agora você está andando, você está gastando energia andando. Beleza? Ou você pode comer uma pedra também, né? Só que a pedra, ela não tem uma energia potencial guardada nela. A pedra tem uma energia potencial gravitacional. Se eu segurar a pedra aqui no alto, ela e soltar essa energia potencial gravitacional, ela vai virar energia cinética. Mas essa pedra não tem energia potencial bioquímica. O peixe também tem energia potencial cinética. Eu posso segurar o peixe no alto e largar o peixe vai cair. Vai gerar energia cinética. Energia potencial gravitacional, desculpa. Então, nesse caso aqui, o peixe é mais interessante de ser utilizado como energia potencial bioquímica do que a pedra. O peixe é mais interessante. Porque a pedra, para o ser humano, não tem valor biológico. Não tem como tirar energia da pedra. Eu vou precisar também de energia para poder fazer uma fogueira. Né? Preciso de energia para poder fazer fogueira. E aí essa energia pode vir de galhos secos que eu vou encontrando pelo caminho. Ou pode ser que eu tenha, sei lá, um caderno na minha mochila. Eu posso fazer uma fogueira com os galhos secos que eu encontrar, ou eu posso fazer uma fogueira com as folhas do papel, do meu caderno. Só que os galhos secos, qual que é melhor? É melhor utilizar galho ou papel para poder fazer uma fogueira? Galho, né? Por que é melhor utilizar galho? Porque dentro dos galhos existe uma energia potencial química maior do que no papel. Então, para o que eu quero, que é fazer fogueira, é mais interessante que eu use galho do que papel. Assim como, para fazer o que eu quero, que é ter mais energia para poder continuar caminhando, é mais interessante que eu coma peixe do que coma pedra. Então, você vai concordar comigo que diferentes objetos têm energia potencial diferente, e aí essa energia ela pode ser mais ou menos interessante de acordo com o objetivo que eu tenho? Legal. Quando você entende isso, que diferentes objetos, diferentes substâncias têm energia potencial diferente, a gente já pode entender sobre calor de combustão. É no calor de combustão que a gente descobre que 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias também. 1 grama de gordura tem 9 calorias. E 1 grama de álcool tem 7 calorias. Por quê? Porque se eu pegar 1 grama, se eu pegar 1 gramazinha de proteína e queimar ela, quando essa proteína tiver sido toda consumida, não tiver mais nada para consumir, eu consigo perceber que a energia que essa proteína gerou é igual a 4 calorias. É exatamente isso, é exatamente assim que se faz que se fez, né, na primeira vez, antigamente, para poder descobrir quanto de energia potencial tem dentro dessas substâncias. Então, pegou-se 1 grama de proteína, incinerou essa grama de proteína e viu quanto de energia que essa proteína gerou. Quanto de calor que essa proteína gerou. Opa, essa proteína gerou
4 calorias de calor. Esse carboidrato gerou 4 calorias de calor. A gordura gerou 9 calorias de calor. O álcool gerou 7 calorias de calor. Então, é assim que se chegou à conclusão de que proteína, carboidrato, gorduras e álcool têm potenciais energéticos diferentes. E aí, a gente vai chegar na composição dos alimentos. Por quê? Porque peito de frango não é proteína. Manteiga não é gordura. E arroz também não é carboidrato. Ué, como assim, vilã? Peito de frango não é proteína, manteiga não é gordura, arroz não é carboidrato? Isso é o quê, então? Aprendi tudo errado. Calma. Eles têm proteína, eles têm gordura, eles têm carboidrato. É diferente. Olha só essa tabela nutricional do peito de frango cru. A quantidade aqui, ó, é de 100 gramas. Então, em 100 gramas de peito de frango, a gente tem 21,46 gramas de proteína. A gente tem 3,01 gramas de gordura. Tem 0 gramas de carboidrato. Ou seja, das 100 gramas de peito de frango, só 75% mais ou menos aqui é de objeto sólido, de alguma coisa sólida. Todo o restante é de água. É de água. Então, peito de frango não é só proteína. Ele tem proteína. Assim como ele também não é só gordura. Ele tem gordura. É diferente. 75% do peso do peito de frango cru é água. E no ser humano também não é muito diferente, não. Ou seja, com certeza você já ouviu falar na escola que 70% do corpo humano é água. É por aí mesmo. Praticamente todo ser vivo ali ele tem mais ou menos 70% da composição do seu corpo de água. Praticamente isso. Vai oscilar um pouquinho para mais ou para menos. Mas é mais ou menos isso. Então, da mesma forma que se você pegar uma carne, por exemplo, não coloquei aqui, mas se você pegar uma carne, você vai ver que uma carne grelhada, ela vai ter mais proteína. E eu quero lembrar você também que água não tem caloria. Água não tem calorias. Então, se você pega... Olha só. O peito de frango tem 75% do seu peso de água. Se a gente for fazer o cálculo da parte sólida, o cálculo de calorias da parte sólida desse peito de frango, a gente vai ver que, ó, 21,46 gramas de proteína. Cada proteína tem 4 calorias, então a gente multiplica por 4. 3,01 gramas de gordura. Cada gordura tem 9 calorias, então a gente multiplica por 9. Isso aqui deu 85,34 e 27,09. Um total de 113 calorias. Aqui na tabela nutricional está marcando 119. Tem a margenzinha de erro aqui do colesterol, das outras coisas que eu não coloquei aqui na soma. Mas você percebe que toda a parte sólida do peito de frango, quando a gente calcula, ele dá as calorias do alimento. Ou seja, a parte que é líquida do alimento, a água, não tem calorias. A água não tem caloria. Beleza? Então, vamos para um resumo aqui da nossa aula. Primeira coisa, uma caloria ou quilocaloria, né, que é o certo a se falar, representa uma medida de calor potencial que um determinado alimento pode gerar. Um peito de frango desse daqui, se eu incinerar esse peito de frango, se eu utilizar esse peito de frango como se fosse lenha para uma fogueira, esse peito de frango ele tem um potencial de me gerar uma energia equivalente a 119 quilocalorias. Esse é o potencial energético desse alimento. Nutrientes diferentes armazenam energia potencial em quantidades diferentes. Proteína, 4 calorias, carboidrato, 4 calorias, gordura, 9 calorias. Assim como o papel e a lenha seca, a madeira seca, têm um potencial energético diferente. É melhor fazer fogueira com a madeira seca do que com o papel,
potencial energético da madeira é maior. Uma coisa importante é que, se um alimento passa pelo caminho digestivo sem ser digerido, ele vai manter o seu potencial energético. Eu vou falar isso na próxima aula, mas é como se esse alimento ele não fosse queimado. Ele vai fazer o seu caminho todo, mas não vai ser queimado, não foi digerido. Então não tem como o corpo gerar energia a partir daquilo, porque ele não foi degradado. E quarto ponto da nossa aula é que a água não possui calorias, porque o corpo ele não transforma essa água em nada. O corpo pega a proteína e transforma em alguma coisa, pega o carboidrato e transforma em outra, gordura em outra. Mas a água, o corpo não transforma nada. O corpo usa a água do jeito que ela tá. Bebi água aqui, ó. Pronto, meu corpo vai absorver essa água e vai usar ela do jeito que tá. Tá ok? Então, esses são os 4 pontos mais importantes que você precisa saber sobre calorias. E isso é o que você precisa saber sobre calorias para poder não ser um analfabeto nutricional. Até a próxima.